Jonas capítulo 1, a partir do verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir ter com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez o mar uma forte tempestade. O navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia em profundo sono. Amém, queridos? Quero falar um pouquinho hoje, amados, sobre fugir da presença de Deus. E para começar, eu quero dizer que a desobediência à palavra de Deus não é uma opção. Desobediência à palavra de Deus não é uma opção. Lucas capítulo 6, o verso 46 diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Amados, para nós poder entender um pouco aqui. Aqui nós temos Jonas, um profeta do Senhor, um servo do Senhor, alguém que serve a Deus, alguém que ouve a palavra de Deus, alguém que escuta Deus falar com ele. E de repente vem a palavra de Deus. Nós vemos aqui que a palavra, Jonas diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à cidade de Nínive e prega contra ela, clama contra ela, clama dizendo que eu vou derramar sobre ela a minha ira, clama contra ela dizendo que se eles não se arrependerem, eu vou julgar e vou derramar a minha ira sobre essa cidade. E os ninivitas eram um povo cruel, era um povo que fazia tudo que era errado, era um povo que adorava outros deuses, era um povo que fazia tudo que não prestava. Imagina que não prestava, imagina que não era bom, ali estava a cidade de Nínive. E aqui o profeta Jonas escuta a voz de Deus, e Deus diz assim para ele: vai lá e prega, vai lá e fala. Só que Jonas escuta a voz de Deus, só que em vez de ele obedecer à voz de Deus, o que ele faz? Ele vai para outro lado. Ele chega até um porto, nesse porto tem um navio que vai para outro lugar, ele paga a sua passagem, entra nesse navio e vai em direção oposta da onde Deus tinha mandado ele. Deus tinha mandado ele para um lado, ele vai para o lado oposto. E ao entrar nesse navio e ir para o lado oposto, a palavra de Deus diz que ele entra num porão desse navio e ali ele dorme. E vem uma tempestade, e a tempestade, queridos, era uma tempestade muito forte, porque imagina, os marinheiros, quem está acostumado no navio, já tinha passado por muitas tempestades. Então essa tempestade aqui era uma tempestade muito forte. Por quê? Porque os marinheiros começaram a ficar preocupados e começaram a pegar tudo que tinha de peso e começam a jogar no mar tudo aquilo que tinha de peso. A tempestade sim era muito forte. Para assustar esses marinheiros era porque realmente eles iriam afundar. Nessa tempestade toda, nisso tudo que está acontecendo, Jonas está dormindo em meio à tempestade. Um sono profundo. Espiritualmente falando, ele estava morto. Não conseguia ver nada. E aí esses homens chegam e vamos jogando tudo fora, vamos jogando tudo fora. E nós formos ler depois na palavra, aqui na palavra do Senhor em Jonas, no capítulo 1, no verso 10, capítulo 1, verso 9. Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizestes? Pois sabiam o homem que ele fugia da presença do... Está no texto aqui? Não, dá para colocar para mim, por favor? Jonas capítulo 1, verso 10. Diz assim:
porque sabia que ele havia fugido da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram: que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Novamente, queridos, não podemos fugir da presença do Senhor. Se você está com a sua Bíblia e com você, eu quero convidar você a abrir Salmos capítulo 139, a partir do verso 1. Salmos 139, 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde eu irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá está tu lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Não tem como fugir da presença de Deus. Aonde nós fomos, para aqueles que têm um chamado, para aqueles que têm um chamado de Deus, queridos, não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como. E eu creio que nessa manhã Deus trouxe pessoas aqui que têm tentado fugir da presença de Deus. Pessoas que têm lutado para sair da presença de Deus. Eu creio que nessa manhã aqui existem pessoas que já ouviram falar do Evangelho. Pessoas que já tiveram experiências com o Senhor. Pessoas que já viveram na presença do Senhor. E que estão tentando fugir da presença do Senhor há um bom tempo. Eu quero, sabe, queridos, falar um pouquinho de mim. Eu nasci num lar cristão, batizado quando pequenininho ainda. E conhecedor pela minha família, pela minha mãe, pela minha avó, uma mulher de muita oração. Uma mulher que era usada. E uma senhora que orou por mim quando era pequeno e para que eu pudesse ter cura. Eu fui consagrado ao Senhor. E quando chegou a minha mocidade, né, meu pai veio a falecer e eu fiquei ali meio que revoltadinho e fui para o mundo. Mas a palavra de Deus diz assim: ensina o teu filho o caminho que deve andar, e quando ele for grande ele não se desviará dele. Amém, queridos? E eu sei que eu sempre ia para lugares e algo me incomodava muito. Às vezes eu estava nas festas e algo me incomodava. Às vezes eu ia para alguns lugares e eu sabia que as coisas eram erradas e algo me incomodava ali. Não tem como, queridos, aquele que tem um chamado, aquele que foi consagrado, está em outro ambiente que não é um ambiente que pertence a ele. E não tem como. Eu já contei esse testemunho várias vezes. Lá em casa eu tenho uma foto com 5 amigos meus. Dessa foto, o único que está vivo sou eu. Um morreu de AIDS, outro morreu assassinado, outro morreu de overdose, outro morreu de acidente de carro porque estava bêbado. E esse era o mesmo caminho que eu estaria indo, se eu não me arrependesse. E um dia eu parei, olhei e comecei a ver meus amigos que eu tinha, que estavam indo para a igreja, aqueles que estavam buscando o caminho do Senhor, como que Deus estava fazendo na vida deles. E vi os outros, o caminho que os outros estavam indo, que era um caminho de morte. E eu disse: eu preciso mudar a minha vida. Porque eu estava igual Jonas, eu estava fugindo da presença de Deus. E muitos que aqui estão, que eu creio que estão aqui nessa manhã, que Deus trouxe aqui nessa manhã, têm fugido dessa presença de Deus.
Homens e mulheres com um chamado, homens e mulheres que vêm de família, que ora, homens e mulheres que foram consagrados a Deus, que já tiveram experiências maravilhosas com Deus, mas que estão fugindo dessa presença, que estão rejeitando esse chamado. Observe que a palavra de Deus começa dizendo assim, olha, veio a palavra do Senhor a Jonas. Significa, queridos, que ele ouvia a palavra de Deus, que Deus falava com ele. Nós lemos aqui em Salmos que não tem como fugir da presença de Deus. Ainda que eu vá para o inferno, Ele vai lá. E olha, queridos, eu tive muitas vezes em ambientes que eram um inferno. Inferninhos que chamavam no Brasil, né? Quem já frequentou os inferninhos aí? Roberto, olha aí, Roberto. Roberto, olha. Fala aí, Roberto. E você, o pastor Benjamin. Meu Deus do céu. É uma santidade desse lado aqui, viu? Vocês sabem o que eu falei. Eram lugares que realmente, queridos, não prestavam. Um dia, logo quando nós estávamos no nosso processo de conversão, eu e a pastora, nós teve uma festa de acho que não sei se era um irmão dela, um parente dela, que eles alugaram um lugar que era tipo, na nossa época, fala que é discoteca, vai falar que nós é velho, né? Na balada. Já foi também? O que é agora? Só tem santo nessa igreja, meu Deus do céu. Bem, Roberto, se você não parar de me atrapalhar, vou pedir para você sentar lá atrás. Eu sei que nós fomos para aquele lugar. E ao nós chegarmos naquele lugar, queridos, eu e a pastora começamos a nos sentir, parecia que nós estávamos num lugar que, eu olhei para ela, eu fiquei até meio quieto, eu falei assim, eu não vou falar nada, porque pode ser que, né, eu vou falar que eu sou chato, e eu não sou chato. E ela chegou e falou assim, amor, vamos embora desse lugar. Nós vimos literalmente que aquele lugar não pertencia a nós, porque o Espírito Santo de Deus estava nos incomodando de uma maneira sobrenatural, queridos. Não tem como você que está aqui nessa manhã, e eu creio que Deus está falando ao teu coração, não tem como você fugir da presença dEle, e você tem tentado fugir dessa presença há um bom tempo. Você tem tentado fugir do chamado de Deus há um bom tempo. Deus chega para Jonas e fala assim, eu quero que você vá para aquele lugar, você vai pregar naquele lugar. E Jonas falou assim, naquele lugar eu não vou entrar não, porque aquele povo é mau. E tem mais um detalhe. Eu sei que se eu for lá e pregar, esse povo vai se arrepender e o Senhor não vai eliminar eles. E aí entrou para Jonas também o orgulho dele, de dizer assim, eu fui, falei contra e o Senhor não fez, o Senhor teve misericórdia e o Senhor salvou. Entenderam, amados? Não fuja dessa presença. E observa que Jonas, ele declara para fugir para um lugar. Ele encontrou o navio certo esperando por ele. Preste bastante atenção nesses detalhes. Vem a palavra para ele ir para um lugar. Ele vai para o lugar ao contrário, busca uma direção para ir para o lugar contrário. Para ir naquele lugar contrário, ele precisava de um navio. Ele chega num porto, lá estava o navio que levaria ele para o lugar contrário. Ele tinha no seu bolso dinheiro para pagar a passagem. Olha só os detalhes, queridos. Tudo contribuindo para que ele pudesse ir ao lugar contrário. Ele entra nesse barco, ele consegue dormir profundamente em meio à tempestade. Entenderam? Porque às vezes as pessoas chegam e falam assim, não, se a porta fechar é de Deus. Não, mas está dando tudo certo o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo as coisas, parece que Deus ainda está me apoiando, está me abençoando. É possível você estar fora da vontade de Deus e ainda assim você vê que as circunstâncias que parecem estar cooperando para com você. Você está fazendo tudo errado, mas está falando assim, olha, está dando certo. Eu estou prosperando, eu estou avançando, eu estou conseguindo.
Olha aí, apareceu um barco que me vai levar ao lar. Deus está comigo, Deus está aceitando o que eu estou fazendo errado. Você pode se rebelar contra Deus e ao mesmo tempo você ter a falsa sensação de segurança na sua vida, queridos. Você pode estar fazendo tudo errado, nós podemos fazer tudo errado e achar que nós estamos indo num lugar seguro. Assim estava Jonas. Tudo contribuiu para que ele pudesse ir para o lado errado. Não é verdade? Deus não poderia ter parado assim, mandado um anjo bonitão lá e falar assim: Jonas, não foi para cá que eu te mandei não, é para o outro lado. Sim ou não? Não poderia? Só que Deus deixou, queridos. Ok. Você tem dinheiro? Muito bem. O barco está ali? Muito bem. Quer entrar no barco? Entra. Qual é o barco que você tem entrado esses últimos dias? Pergunte para você mesmo. Qual é o barco que você tem entrado esses dias? E aí, queridos, ele entra nesse barco. Esse barco está cheio de pessoas, de marinheiros, que não conheciam Deus, que não adoravam mesmo Deus, que não tinham nada a ver com o problema de Jonas com Deus. O que eles tinham? Era um problema pessoal, Jonas e Deus. Eles não tinham nada a ver. Eles estavam fazendo o trabalho deles, levando mercadoria para outros lugares, levando pessoas para outros lugares, fazendo um transporte. E de repente vem o quê? Uma big de uma tempestade, um storm. Jonas tinha tudo para ser uma bênção por onde ele passasse. Só que aquele profeta, Alabacébia, o homem de Deus, um profeta de Deus, lá vai um profeta de Deus, aquele que era para ser bênção por onde ele passasse, torna-se maldição na vida dos outros, que não tinha nada a ver com a história. Qual o barco que nós temos entrado nesses últimos dias? É um barco que o Senhor tem mandado ou o barco que o Senhor não tem mandado? Temos sido bênção na vida de pessoas ou maldição na vida de pessoas? Cuidado, porque se eu não obedecer a ordem de Deus, se eu não obedecer aquilo que Deus tem para a minha vida, se você não obedecer aquilo que Deus tem para a sua vida, ainda que você ache que está dando tudo certo, nós podemos nos tornar maldição na vida de pessoas que não tem nada a ver. E isso inclui a nossa família. Isso inclui o lugar onde eu trabalho. Isso inclui as pessoas que moram comigo. Qual barco que você tem entrado? Deus chamou Jonas para que ele pudesse ser bênção, queridos, por onde ele passava. Consegue entender, queridos, um caminho que você começa a traçar? Deus chega e tem uma promessa para a minha vida, uma promessa para a sua vida, de bênção. Eu escuto a promessa de Deus, eu escuto aquilo que Deus tem para a minha vida. E de repente eu desobedeço Deus, eu saio do caminho que Deus tem para a minha vida. Jonas tinha que ir para um caminho, ele retorna para outro caminho. Olha a distância que deu entre uma obediência e uma desobediência. É interessante, amados, que Jonas dormia no meio da tempestade. A palavra de Deus diz aqui que, falou assim, veio a palavra do Senhor para Jonas. No meio da tempestade, não veio a palavra de Deus para Jonas. Jonas não ouviu a palavra de Deus. Deus começa a mandar tempestade. Deus começa a mandar vento. Deus começa a mandar trovões, relâmpagos. Deus manda um peixe grande. A natureza obedeceu Deus. E Jonas não obedeceu Deus. Tudo ao nosso redor obedece a Deus. E às vezes nós somos teimosos. 1000 de um lado, 10.000 do outro, 5.000 do outro, mas eu não serei atingido. Continuamos com o nosso orgulho. Quantos de nós que estamos aqui que somos orgulhosos, vaidosos? Eu fazer isso? Eu deixar disso?
Faça uma análise, talvez nós possamos estar dentro de um barco hoje, no meio de uma tempestade, e pessoas estão sofrendo pela nossa desobediência, porque estamos fugindo da presença de Deus. E eu creio que nessa manhã aqui, queridos, nessa manhã aqui, existem pessoas que estão dentro de um barco, dentro de uma tempestade, por desobediência a Deus e por fugir da presença de Deus. Estão fugindo da presença de Deus. Tem colocado coisas como primordial, em vez de colocar o Deus que pode dar todas as coisas em primeiro lugar. Vocês entenderam isso, não? Enquanto nós estamos longe da presença de Deus, no meio da tempestade, nós ainda dormimos. Nós não conseguimos ver no meio da tempestade que nós estamos prejudicando pessoas. No meio da desobediência, fugindo da presença de Deus, vem uma tempestade. E essa tempestade vai prejudicar pessoas, pode matar pessoas, e nós estamos mortos espiritualmente, não conseguimos ouvir Deus, e nem ver que os sinais que estão vindo, vêm de Deus. A igreja está conseguindo entender isso? E aí, queridos, se nós formos para a palavra, nós vamos ver que houve outros homens, que quando Deus deu uma missão para eles, eles inventaram desculpas. Eles colocaram desculpas para falar com Deus, dizendo assim: Deus, eu preciso. Deus chega para ele e eles escutam a voz de Deus e eles inventam uma desculpa. Eu vou dar alguns exemplos na Bíblia para você. A primeira desculpa, eu vou falar do profeta Jeremias. Quando Jeremias capítulo 1, verso 6 diz assim: então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino. Quando veio o chamado de Deus para Jeremias, Jeremias diz assim: eu não sei falar. Qual é a desculpa que você tem dado a Deus hoje? Quando há um chamado de Deus para a sua vida, quando Deus diz assim: olha, vem aqui, eu estou marcando um encontro com você. Nós falamos muito assim, queridos: quando eu aceitei Jesus Cristo. Você não aceitou nada. Quem te aceitou foi Deus. Foi Jesus que, pela graça dele, aceitou. Você aceitou eu. Lá no meio do inferninho da vida lá. Né, Roberto? Deus falou assim: vem cá, deixa eu tirar você daqui, ó. Deixa eu dar para você uma esposa segundo o coração, uma mulher de Deus que vai te ajudar. Eita, se não fosse essa mulher na minha vida. E aí vem um outro, eu quero dar mais um outro homem. Moisés. Moisés diz assim: quem sou eu para falar com Faraó? E ele também dá outra desculpa para Deus. Moisés diz assim: envia outro, menos eu. Deus encontra Moisés, queridos, já numa idade avançada, lá numa montanha, pastoreando ovelhas que não eram nem deles, eram do seu sogro. Deus encontra ele lá no meio do deserto, no meio da montanha, só nada, só ele. E Deus fala: vem cá que eu tenho um projeto para a tua vida. Talvez você hoje aqui pode estar fugindo da presença de Deus há um bom tempo e se achando já velho, achando que o tempo passou. Quero dizer para você que o tempo começa hoje. E aí vem a desculpa de Gideão. Ele fala assim, ele tem uma desculpa de inferioridade. Quando o Senhor chega para ele e fala assim: olha, eu sou menor, a minha família é a menor. Olha quem que Deus escolhe: os improváveis. Mas também, queridos, existe a desculpa dos que não se interessam a estar com Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 14, por favor. Lucas 14, a partir do verso 16. Lucas 14, 16 diz assim: Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpa. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo.
peço que me desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-la. Sinto muito. Ainda outro disse: acabei de casar e não posso ir. Será que, se nós pegarmos esse texto aqui, será que algum dia, eu ou você, já demos essa desculpa aqui para alguma coisa de Deus? Não precisa responder, porque eu sei que sim. Nós chegamos diante de Deus, nós queremos tantas coisas de Deus. Senhor, eu preciso casar, Senhor, eu preciso casar, o tempo está passando, casa. Aí o casamento se torna uma desculpa para não vir nas coisas de Deus. Senhor, eu preciso de um trabalho, eu preciso de um trabalho, eu preciso de um trabalho, eu preciso de um trabalho. Consegue o trabalho se torna uma desculpa. Não, aqui não existe isso, não existe. Trabalho nunca foi desculpa aqui nos Estados Unidos, na época do verão, em qualquer lugar, nunca foi desculpa para não fazer as coisas de Deus. Amém, queridos? Nunca foi. Eu preciso ter uma companhia, a companhia se torna uma desculpa. Eu quero ter um filho, o filho se torna uma desculpa. Tudo se torna uma desculpa para as coisas de Deus. E nos afastamos, queridos, e fugimos dessa presença. Nós vemos aqui, queridos, que veio a palavra de Deus a Jonas, depois Deus ficou em silêncio com Jonas, sim ou não? O que Deus mandou para ele foi o quê? Tempestade. Mas aí Jonas faz uma oração, quando ele está na barriga do peixe. Eu quero que você pense comigo, analise comigo. Eu não sei aqui quantos já abriram uma barriga de peixe. Já abriram? É fedido, é asqueroso. Imagina esse homem, queridos, dentro da barriga de um peixe. Talvez você possa falar assim: pastor, isso é história para boi dormir, isso aí é história para criancinha. Querido, se está na Bíblia, eu creio. E se Deus mandou um peixe grande ali, é porque tinha um peixe bem grande que coube ele, que abriu a boca. E ele estava no pior dos lugares, lugar que não era para nenhum homem estar. E naquele pior lugar, ele fez uma das melhores orações, das orações mais sinceras. Jonas capítulo 2, verso 7. Diz assim: quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Queridos, se você tiver a Bíblia, por favor, abra aqui em Jonas, no capítulo 2, a partir do verso 7, e veja essa oração que ele fez. Mergulhe nessa oração, veja os detalhes dessa oração. Ele diz assim: olha, quando desfalecia em mim a minha alma, quando eu estava para morrer, eu lembrei de Deus. Entrou a ti a minha oração no seu santo templo. Então, quando eu estava para morrendo, eu lembrei de ti, fiz minha oração, e a minha oração chegou ao Senhor. E ele começa assim: os que observam falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. O que eu votei, eu vou pagar. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou Jonas em terra seca. Aí, depois dessa oração, o Senhor fala novamente com Jonas. Depois de uma oração de arrependimento, depois de uma oração dele entender como ele estava, que ele viu que ele não era nada, que ele estava no fundo do poço, ele ora arrependido. Aí ele ouve novamente a voz do Senhor. Jonas capítulo 3, verso 1 diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Logo depois ele se arrepender, veio a palavra do Senhor. Então a Bíblia fala que Jonas conseguiu ouvir Deus. Eu não sei quanto tempo que você está sem ouvir Deus. Eu não sei quanto tempo que faz que nós não escutamos a palavra de Deus.
Mas eu creio que quando nós nos arrependemos, confessamos e deixamos, nós começamos a escutar Deus novamente. Queridos, a pior coisa que pode existir para um homem é estar num céu de bronze, onde não ouve Deus, onde não escuta Deus, que segue o caminho da sua própria força. A Bíblia fala que é maldito o homem que confia no homem. Eu não sou maldito por confiar em outra pessoa, eu sou maldito por confiar na minha força, achar que pela minha força eu vou conseguir fazer alguma coisa, achar que pela minha inteligência, pela minha sabedoria eu vou conquistar algo. Mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando eu coloco a minha vida para ouvir Deus, eu sigo Deus, eu vou entrar no barco certo, eu vou seguir o caminho correto, eu não vou fugir da presença de Deus. Essa manhã eu creio que Deus está chamando pessoas que têm fugido da presença dEle há um bom tempo, que têm lutado contra Deus, têm entrado em barcos que não levam o caminho correto que Deus tem. Pastor, mas o caminho que Deus tem para mim é um caminho difícil. Não tem problema, Ele vai estar com você. Se você for passar pelo fogo, Ele vai estar com você. Se você for passar pelas águas, Ele vai estar com você. Se você tiver que enfrentar uma batalha, Ele vai estar com você. Ele é um Deus que vence todas as batalhas, não perde nenhuma, queridos. E quando eu coloco a minha vida para ser dirigida por Ele, tudo que acontecer na minha vida é pela vontade dEle, da maneira dEle, do jeito que Ele quer. Mas eu sei que Ele sempre tem o melhor para aqueles que o amam. Até quando? A minha pergunta para você é: você vai fugir da presença de Deus? Até quando? Cuidado, porque o barco pode afundar e junto com você vai levar muita gente que não tem nenhuma culpa. Tem nenhuma culpa disso. E é interessante que se nós continuarmos, depois você continua a ler a palavra de Deus, você vai ver que os ninivitas creram na palavra de Deus, se arrependeram, obedeceram. Então significa, meu querido, que se Deus tem uma promessa para a tua vida, isso inclui que por onde você passar, verão muitas pessoas a presença de Deus. Muitas pessoas vão se arrepender e vão crer em Deus, através da sua vida. Mas a minha pergunta para você é hoje: em que barco que você vai entrar hoje? O barco, ou você vai continuar no barco que está levando você para um caminho errado? Ainda que você ache que está dando tudo certo, eu tenho dinheiro, Jonas também tinha, o barco estava lá, também estava para Jonas, tudo estava dando certo para Jonas, ele só estava desobedecendo. Quantos de nós estamos desobedecendo a Deus? O louvor pode subir, por favor. Quantos de nós estamos desobedecendo a Deus? Quantos de nós que estamos entrando em barcos errados? Nós podemos até tentar fugir da presença de Deus, mas é impossível. Olhe bem aqui para mim, por favor. Eu vou repetir isso. Eu não gosto de apontar dedo, mas hoje eu vou apontar um dedo para você e outro para mim, tá bom? E como se eu chegasse aqui agora e colocasse o dedo bem no seu narizinho assim, ó. Me perdoa, tá bom? Mas só para você acordar, bom? Amém? Posso? Você pode até tentar fugir da presença de Deus, mas é impossível. Novamente, você pode até tentar fugir da presença de Deus, mas é impossível. 2 Coríntios capítulo 6, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 6, verso 2 diz assim: ouvide em tempo aceitável e socorride no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Quero dizer para você que o Senhor te ouviu no tempo aceitável, te socorreu no dia da salvação. Eu quero dizer para você que hoje é o tempo aceitável e aqui agora é o dia da salvação que o Senhor marcou para com você. Hoje, agora, nesse exato momento. Hoje, nesse exato momento, o Senhor está dizendo assim: pare de fugir da minha presença. Pare de fugir dos meus planos. Pare de fugir das minhas promessas. Pare. Hoje é o dia que o Senhor diz para você assim: olha, hoje é o dia de você renovar as alianças que você fez comigo.
Quantas coisas que o Senhor entregou nas tuas mãos e você tem colocado as desculpas que nós lemos aqui. Até quando isso vai? Até quando você vai parar para aceitar o que Deus tem para a sua vida? Esse dia agora é o dia que o Senhor marcou para você, para que você volte aonde você parou e comece novamente uma caminhada. Esse é o dia, essa é a hora. Talvez você possa nunca ter aceitado a Cristo, mas você vem de uma família que tem Cristo, vem de uma família que profetizou, vem de uma família que declara. Ou talvez você um dia, quando o novo batizou, aceitou a Cristo, declarou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida e fez igual eu, foi para os inferninhos da vida. E o Senhor está dizendo para você: chega, acabou, é agora. Quero tirar você de dentro desse barco, antes que você seja jogado para dentro de um mar. Hoje, é agora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. É nessa manhã que o Senhor marcou esse encontro para você. Nós vamos fazer um louvor aqui. Eu não vou fazer um apelo para você vir aqui, porque o apelo já está na palavra. E a única coisa que eu peço é que o Espírito Santo de Deus realmente fale ao teu coração, para que você possa viver naquilo que Deus tem para a sua vida, para que por onde você passar, vidas venham aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, para que a tua família inteira venha aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque isso foi dado a você, foi deixado a você. Qual o caminho que você tem entrado, qual barco que você tem entrado. Eu oro a Deus nesse momento para que o Espírito Santo de Deus possa pegar você de uma maneira sobrenatural. O teu coração venha estar constrangido, e que você, assim como Jonas, venha fazer essa oração. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu templo santo. Ora, o que se integra à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com uma voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício. O que vou ter, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Nós vamos adorar a Deus. Eu espero que eu não vou fazer apelo nenhum. O apelo já está agora na palavra. Você tem total liberdade de sair do teu lugar, vir aqui, prostrar no altar e fazer a oração sincera do teu coração, para que hoje comece na tua vida, queridos, o tempo aceitável do Senhor.